Dinheiro. A maior ilusão da humanidade. Talvez você não saiba, mas todo o seu esforço para conquistá-lo talvez seja a maior armadilha da sua vida. Meu objetivo é tirar você da manada, te fazer enxergar o que ninguém está vendo e mudar o curso da sua vida. Mas a escolha é sua. Você fecha o vídeo, a história acaba. Você acorda na sua cama no dia seguinte e acredita no que você quiser. Ou você continua assistindo, permanece no País das Maravilhas e eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Onde o dinheiro não é o que parece, e tudo que te ensinaram sobre ele começa a desmoronar. Você já parou para pensar por que um pedaço de papel tem valor? O que é o dinheiro de verdade? Por que algo que não tem valor intrínseco comanda a sua vida, define o tempo, suas escolhas e até a sua liberdade? Temas como esses já provocaram debates filosóficos desde a Grécia Antiga, e séculos depois continuaram a intrigar pensadores no mundo todo. Adam Smith, pai da economia moderna, levantou uma questão que até hoje nos faz refletir. Por que a água essencial à vida é barata, enquanto o ouro que não é vital é caro? Esse é o chamado paradoxo do valor. Imagine que você está faminto e acha um pé inteiro de maçã carregado. Para você, aquela macieira é a salvação. Nunca uma árvore foi tão importante na sua vida. Mas perceba que à medida que você for comendo as maçãs, a importância delas vai diminuindo. Talvez depois da quarta maçã, as outras se tornem apenas um lanche para depois. É por isso que a água que sempre está disponível para nós tem menos valor que o ouro. A resposta nos leva a entender que o valor não está nas coisas em si, mas no que elas representam para nós. O valor é subjetivo. Imagine que você está sem dinheiro nenhum. Sem casa e com fome, alguém te oferece um montante de R$5.000. Esse valor irá mudar sua vida significativamente. Naquele instante, você poderá usar para alugar um apartamento humilde e comprar uma comida. Embora não seja uma mudança luxuosa na sua vida, esse dinheiro terá um impacto significativo na sua vida de maneira positiva. Agora vamos pegar um milionário. R$5.000 para ele não terá o mesmo impacto que na sua vida, pois seu dinheiro já pagam todas as suas necessidades materiais. E para si, coisas como amor, mais tempo passando com sua família, sua própria saúde e lazer pode ter ainda mais valor. Como essas coisas não podem ser compradas, pode-se considerar inútil correr atrás do dinheiro adicional. Portanto, o valor das coisas só vale o quanto achamos que vale. 1938. A joalheria De Beers, que ainda hoje controla grande parte do mercado global de diamantes, buscou a ajuda de uma agência de publicidade para transformar a percepção pública sobre essa gema, que na época era considerada menos valiosa que outras pedras preciosas. Ao invés de uma campanha direta com apelos "compre diamantes", a estratégia adotada foi mais sutil e poderosa, mostrar que os diamantes eram símbolos de desejo. Para isso, começaram a associar a imagem dos diamantes a figuras influentes, como celebridades e ícones da moda. Em paralelo, filmes de Hollywood passaram a incluir cenas em que o personagem principal pedia a amada em casamento com um anel de diamante, reforçando a ideia de que essa era a forma ideal de demonstrar amor. A intenção era clara: criar uma ligação emocional entre diamantes e o amor romântico. Isso funciona tão bem que até hoje pessoas pagam muito dinheiro em cima de peças e joias de diamante, e casamentos são formados com a aliança brilhante de diamante estampada. Se uma simples pedra pode ganhar valor por causa de uma boa história, imagine o que mais pode ser inventado. O que mais nesse mundo achamos que tem valor, mas que não passa de uma narrativa comprada por nós? Muito antes do surgimento de joias e casamentos, onde a humanidade deixou de ser caçador-coletor, passamos a se organizar em sociedades mais complexas e com mais gente. Onde um planta trigo e o outro se especializa em plantar madeira ou criar animais, passamos então a precisar de um marcador de valor. Imagine que eu trabalhe com tomates e você com tendas, e eu queira uma de suas tendas. Para que essa troca aconteça, é necessária uma concordância mútua, uma dupla coincidência de desejos, em que ambas as pessoas precisem exatamente do que a outra oferece, ao mesmo tempo.
Isso torna a troca difícil e ineficiente, agravada ainda pela assimetria. Afinal, um lugar para dormir em troca de um simples tomate não soa justo. Como não tinha um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas chegassem ao acordo. Outro problema era a reserva de valor. Eu, como produtor de tomate, só poderia fazer trocas na época da colheita. O resto do ano eu não podia negociar. E se eu guardasse tomates para trocar depois, eles estragariam. As pessoas, então, começaram a acumular certos bens com valor reconhecido por todos, mesmo que não fossem de uso imediato para elas, justamente para facilitar as trocas, como armas, ferramentas, couros e peles, sal, entre outras coisas. Mas não resolvia os 100% dos problemas. Ainda existia uma assimetria de trocas. Deveria existir uma dupla coincidência de desejos e nesse sistema era muito difícil acumular riqueza. A humanidade descobriu uma melhor forma de negociar e fazer transações. Em vez de trocar diretamente bens e serviços por outros, que talvez nem precise no momento, passou a usar objetos arbitrários como marcadores de valor, algo que pudesse representar riqueza de forma prática e ser aceito por todos nas trocas. É aí que surgem as moedas. Mas lembre-se, valor é subjetivo. Um exemplo disso foram as conchas de cauri, uma das primeiras formas de moedas utilizadas pela humanidade. Mas por que usar conchas de cauri e não usar, sei lá, areia? Porque cauris não eram encontrados em qualquer lugar, o que lhe conferia um valor intrínseco e uma base para serem aceitos como moedas em diversas culturas. Ao contrário da areia, que é muito comum e sem valor intrínseco. O dinheiro difícil de ser feito mantém o seu valor ao longo do tempo. Mas não foi o que aconteceu com as conchas de cauri. Com a chegada dos europeus com ferramentas especializadas, ficou fácil falsificar as conchas, inundando o comércio, fazendo com que seu valor comercial desaparecesse. Portanto, precisávamos de algo que fosse durável, raro e que fosse difícil de falsificar. Uma solução já estava sendo usada em outras sociedades. Foi o ouro. Ele era perfeito, continha um valor intrínseco, não porque era bonito, mas porque se mostrou resiliente à medida que o tempo foi passando, como uma excelente moeda de troca e reserva de valor. Muitas sociedades agora estavam deixando as suas moedas de troca por uma moeda que se mostrava com um conjunto de regras melhor. É claro que essa adoção não foi de um dia para o outro, mas séculos depois, um camponês agora podia trabalhar muito tempo da vida dele e acumular a riqueza e o esforço do seu trabalho, algo que possa ser passado de geração e que seus filhos possam desfrutar dessa riqueza. Não só isso, mas olhando de maneira macro, foi a partir daí que começamos a ter estabilidade dos sistemas monetários, facilitando o comércio local e internacional e a acumulação de capital e o financiamento de grandes empreendimentos, como guerras e revoluções industriais. A sociedade prosperou com ouro, mas ainda precisamos resolver um problema. O ouro era pesado e difícil de transportar, principalmente em grandes quantidades. Para solucionar esse problema, os bancos começaram a armazenar o ouro e, em troca, dar um papel que garantia a conversão em ouro novamente. A partir desse momento, o dinheiro se torna fácil de transportar. Então, o problema está resolvido, não? Bom, o problema é que o papel moeda é fácil de ser feito e ele não tem valor intrínseco. A partir desse momento, surge a ilusão do dinheiro. Rapidamente, os donos do mundo perceberam que quanto mais tinha desse material, mais poder se obtinha. Sua equivalência em ouro sendo quebrada de forma silenciosa, o valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal e suas características que garantiam o valor intrínseco do material, ser raro, divisível, durável e difícil de ser falsificado. O valor da moeda agora era simplesmente o que o governo e os bancos diziam que era. Desde reinos antigos a governos modernos e bancos centrais, o dinheiro como papel continua a ser uma ilusão. Uma mera representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas lhe atribuem. O lastro em ouro durou até 1971, quando o governo decide acabar de uma vez por todas ao mínimo de valor que o papel tinha. Agora, o que limitava a emissão de dinheiro não existe mais. Com o fim desse lastro, os governos passaram a ter a liberdade para emitir moedas sem a obrigação de manter reservas em ouro, dando início a uma era de dinheiro fiduciário.
baseado apenas na confiança na autoridade emissora. Mas poucos perceberam o que isso realmente significava. Sem o ouro como freio, as impressoras de dinheiro foram ligadas. Era início de uma nova era. Uma era onde a riqueza poderia ser criada do nada. Ou assim parecia. Os governos, agora livres das correntes do lastro, começaram a fabricar uma moeda em escala nunca antes vista. Não mais baseada em suor, produção ou escassez, mas sim em promessas, dívidas e política. E o que acontece quando se cria mais dinheiro do que o valor real? É simples. O valor de cada unidade existente se dilui. O dinheiro perde poder. As pessoas perdem poder. No Brasil, isso ficou escancarado. A produção crescia, mas o povo empobrecia. A inflação se tornou rotina. Os preços subiam todos os dias. O dinheiro na mão se tornava pó. E quem mais sofre quando o dinheiro perde valor? O trabalhador, o pequeno empreendedor, o assalariado. Enquanto isso, os que estão no topo aproveitam a festa com ativos reais protegidos da inflação, multiplicando riqueza enquanto o povo luta para sobreviver. O crescimento da produção existiu, sim, mas a prosperidade real, aquela que deveria alcançar a todos, nunca veio. Foi substituída por um espetáculo de cifras, gráficos e ilusões contábeis. No fundo, a moeda virou um símbolo de controle, um controle invisível que poucos questionam, mas todos carregam. E quanto mais imprimem, mais as pessoas precisam correr, apenas para continuar no mesmo lugar. Estamos presos numa esteira que nunca para. Agora eu te pergunto, se o dinheiro é só papel, se o seu valor é só uma crença coletiva, e se essa crença está sendo manipulada, quem está realmente no controle da sua vida? Talvez a maior ilusão da sociedade não seja o dinheiro em si, mas acreditar que somos livres, quando na verdade somos apenas peça de um sistema que imprime sua própria verdade, eternamente escravos do sistema. Você acha realmente justo trabalhar por algo que outro ser humano simplesmente aperta um botão e imprime mais? E se existisse uma saída? Uma alternativa silenciosa, sem bandeiras, sem exércitos, mas tão poderosa que ameaça toda a estrutura construída em cima dessa grande ilusão. Durante séculos, o mundo testou diferentes formas de dinheiro. Conchas, pedras raras, metais preciosos. As conchas de cauri, por exemplo, já foram símbolo de riqueza, até que se tornaram fáceis de produzir e sua magia evaporou. Assim como hoje, o papel moeda segue o mesmo destino, cada vez menos valioso. Tudo que é abundante demais perde valor, mas o que é escasso, o que é limitado por natureza, se torna valioso por definição. O ouro levou milênios para ser aceito como padrão global. Agora, uma ferramenta nasce, muito mais rápida, transparente e resistente à manipulação. Não existe nenhum conjunto de regras mais bem desenhado. Ele é escasso. Apenas 21 milhões de unidades existirão. Ele é divisível até a menor fração. Durável, pois não se deteriora com o tempo. Fácil de transportar, atravessa fronteiras sem pedir permissão e, acima de tudo, é uma ferramenta de liberdade. Enquanto o papel moeda depende da fé nos governos, o Bitcoin depende apenas da matemática, código e consenso. Isso é revolucionário. Lembramos então que o valor é subjetivo. Quando a crença coletiva no dinheiro estatal começa a ruir, as pessoas vão naturalmente buscar um novo conjunto de regras, não imposto, mas escolhido. E talvez pela primeira vez na história moderna, o indivíduo tenha em mãos uma alternativa real, um instrumento de soberania, um escudo contra o colapso do velho sistema, uma revolução pacífica, sem líderes, sem bandeiras, apenas código, consenso e liberdade. A escolha agora é sua. Deixa aqui nos comentários se querem que eu faça um vídeo explicando melhor essa ferramenta de liberdade chamada Bitcoin. Agradeço pelo seu tempo e principalmente pela sua atenção. Até breve.